Boa noite aos nossos alunos. A gente vai mostrar mais uma aula, a aula 3 sobre termologia, certo? E a gente vai ver trocas de calor, certo? Tem uma lei que é de conservação de energia, em que as trocas de calor de todos os corpos é igual a zero, ok? Ou seja, essa lei diz que a soma algébrica das quantidades de calor é igual a zero. Então vamos supor que eu tenho vários corpos. Por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, que eu tenha uma xícara e eu coloco 100 ml de leite, 100 ml de água, de café quente, e mais umas pedrinhas de açúcar aqui dentro, uns cubinhos de açúcar. Então tenho a quantidade de calor da xícara, a quantidade de calor do leite, que pode estar numa temperatura, do café outra, e do açúcar ainda. Então a soma total das trocas de calor é igual a zero. O exemplo que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Numa xícara eu fiz só com 2, tá? Numa xícara de 100 gramas, sob temperatura de 20 graus Celsius, o calor específico da xícara, né, 0,4 cal por gramas graus Celsius, são colocados 300 gramas de café sob temperatura de 100 graus, certo? E o C da água, o C, o calor específico do CO, do H2O, do café, ou café, né, é igual a 1 cal por grama grau Celsius. Praticamente o café tem quase só água, né? Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Em que temperatura tu vai tomar o café? Se tu pegou uma xícara a 20 graus de 100 gramas, certo? E tu botou 300 gramas de café ou 300 ml de café, para ser mais específico. Primeiro passo é montar uma tabela. Como eu tenho dois corpos trocando calor, certo? Eu vou colocar só os dois, a xícara e o café. Então botei nessa tabela todos os dados possíveis ou grandezas físicas: a massa, o calor específico deles, a temperatura final e a temperatura inicial. Olhando no texto, né, a massa da xícara era de 100 gramas e o calor específico 0,4. E a temperatura inicial 20. Afinal, o que ele pede? TF, a temperatura de equilíbrio térmico. Daí vai a interrogação. O café é a mesma coisa. Ó. O café tinha 300 gramas. O calor específico é 1. TF, a pergunta, que a temperatura de equilíbrio térmico vão ser iguais. E a temperatura final é de 100 graus Celsius. Ok? Então vamos lá. Certo? A quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor do café é igual a zero. Eu tenho um calor sensível mais um calor sensível. Ó, o calor sensível da xícara, porque ela não muda de fase, mais o calor sensível do café é igual a zero. Então vou pegar essas equações aqui, ó, né? Vou destrinchá-las, certo? Temos a massa da xícara vezes o calor específico da xícara vezes a temperatura final da xícara menos a temperatura inicial dela. Ó. Vamos somá-la, né? Somar com a do café. Eu vou botar a do café, eu vou botar H2O, tá? A massa do H2O vezes o calor específico do H2O vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, tudo isso é igual a zero. Então a massa da xícara era de 100 gramas, o calor específico 0,4 vezes a temperatura final, que é a pergunta, copio, a temperatura inicial olhando na tabela, né, 20 graus Celsius, né, mais
a massa do café, que era 300 gramas, o calor específico é 1, a temperatura final é o que a gente quer saber do conjunto, e a temperatura inicial, certo? A temperatura inicial, que era de 100 graus Celsius do café, igual a 0. 100 vezes 4 é 0,4 dá 40, né? Que vai multiplicar TF menos 20, né? Mais 300 vezes 1, 300, que vai multiplicar TF menos 100, igual a 0. Vou ter que fazer uma multiplicação distributiva aqui e aqui, ó. Primeiro um, depois o outro. 40 vezes o TF, 40 TF. 300 vezes TF. Deixa eu pular essa parte aqui que vai confundir. Eu vou fazer por partes. Tá? 40 vezes 20 dá mais, com menos, menos, já vou apagar. Deixa eu botar o sinalzinho de menos aqui embaixo. Dá menos, 4 vezes 2, 8, e 0, 0, 8. 4 vezes 2, 8, dá 800, certo? Mais 300 vezes TF dá 300 TF. E 300 vezes 100 dá 3 com 4 zeros, 30.000, igual a 0. 40 TF mais 300 TF. Primeiro eu junto letra com letra e depois número com número. Menos 800 menos 30.000, igual a 0. Deixa eu só puxar aqui. 40 mais 300, 340 TF. Menos 30.000 com 800, 30.800, igual a 0. Agora, para finalizar a nossa conta, eu vou passar para o outro lado da igualdade o número para separar da letra. 340 TF igual, o 30 ficou positivo, 30.800. TF vai ser igual a 30.800 dividido por 340. TF vai ser igual, deixa eu só ver a divisão, 90,58. Deixa eu só pausar o papel. 58 graus Celsius. Ó, 90,58 graus Celsius. Ok?